Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Trama das Emoções. Meu nome é Nelson Barbosa da Silva, eu sou o fundador do programa e nessa videoaula vamos conversar um pouquinho sobre atenção plena ou mindfulness. O nosso objetivo é trazer reflexões sobre o conceito de atenção plena, como também as várias facetas de mindfulness. Esta videoaula faz parte da segunda semana da Trama das Emoções. Então, iniciando a nossa conversa, eu gostaria de trazer uma frase de Silva Comas que destaca o seguinte: faça uma pausa e respire, solta e relaxa. Abra-se à experiência, estuda em profundidade, fale da sua verdade, confie no que surge, momento a momento. Então, ela nos convida para uma reflexão para que nós possamos fazer pausas. E durante essas pausas, que possamos nos conectar com a nossa respiração. Mas também para que cada um de nós possa se abrir a essa experiência de se conectar ao momento presente. Isso demanda, de certa forma, compreender o significado de mindfulness, o significado de atenção plena, para que a partir daí a gente possa buscar realmente entender como as práticas de mindfulness podem nos ajudar a encontrar o bem-estar, a encontrar o autoconhecimento, também buscar ações que possam nos auxiliar a nos compreender, a nos entender melhor. Então, esse é um dos objetivos do nosso programa Trama das Emoções. Bem, quando a gente fala de mindfulness, a gente percebe que existem muitas notícias sendo publicadas relacionadas à atenção plena. Eu trouxe aqui basicamente 3 notícias abordando temas interessantes relacionados a mindfulness. Uma destaca porque a prática de mindfulness da atenção plena é o princípio de uma liderança consciente, então como do ponto de vista, né, da atuação de profissionais do mundo do trabalho, sobretudo aqueles que exercem cargos de liderança, como é que eles podem agir com mais consciência na sua prática profissional. Também podemos destacar aqui uma notícia que traz uma pergunta: por que temos tanta dificuldade de desenvolver a atenção plena? Essa é uma questão importante, porque a prática de mindfulness demanda bastante disciplina, demanda bastante autoconhecimento de cada um de nós, né? E também força de vontade. Então, esses pontos acabam sendo fundamentais e muitas vezes a falta de hábito ou da cultura de desenvolver essas práticas, mas também muito a dificuldade de sair do piloto automático acaba sendo um ponto importante. Destacamos ainda Mindfulness como uma poderosa ferramenta para lidar com a ansiedade, então estudos já revelam realmente o quanto as práticas de Mindfulness podem ajudar a lidar com a ansiedade. E aqui como usar o Mindfulness para reduzir o estresse, melhorar seu cérebro, então também além da ansiedade, o estresse é algo importante. Na outra notícia, a gente traz Mindfulness, atenção plena para prevenir ansiedade e depressão, entenda. Então aqui, nessas últimas 3 notícias, abordamos ansiedade, estresse e depressão. E nos estudos da trama das emoções, que já foram realizados e inclusive publicados, nós identificamos que participar do programa ao longo de 8 semanas reduz em média de 30% a percepção das pessoas em relação à sua ansiedade, à sua depressão e ao seu estresse. Então isso mostra realmente o quanto 8 semanas de desenvolvimento das práticas já colaboram para melhorar, né, o bem-estar e a saúde das pessoas. Bem, também gostaria de destacar alguns livros sobre atenção plena. Aqui vocês têm vários livros que foram publicados, então há na literatura bastante material relacionado a mindfulness, então aqueles que se interessarem podem buscar realmente nesses livros informações que auxiliem em relação a esse processo mesmo de busca do autoconhecimento, de como realizar as práticas, de que práticas a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Além disso também, eu gostaria de trazer para vocês, do ponto de vista mais científico, que as publicações científicas sobre mindfulness, elas são bastante difundidas na literatura. Então, uma pesquisa que eu realizei na Web of Science
em julho de 2024, usando só o termo mindfulness no título dos artigos, revelou um resultado de 11.385 publicações, das quais 6.200 são de acesso livre. Então a gente percebe aí o quanto já existem de publicações e como existem publicações científicas de acesso livre. Então a temática de mindfulness hoje ela vem sendo bastante pesquisada. E olha que nessa pesquisa eu só usei o termo mindfulness. Se eu tivesse usado um termo combinado, mindfulness e saúde, mindfulness e autoconhecimento, mindfulness e bem-estar, certamente viriam muitos outros artigos. Aqui eu só trago para vocês assim dois artigos que eu achei bastante interessante, né? O primeiro deles sobre os efeitos de mindfulness na saúde psicológica, e faz uma revisão de vários estudos empíricos. Isso é interessante porque esse artigo ele já traz um resultado a partir de vários outros desenvolvidos, e como o mindfulness pode reduzir ansiedade, depressão e estresse. Então, aqui também a gente percebe um outro artigo abordando essa temática. Mas o que é mindfulness, né? Essa é uma discussão, o que é atenção plena. Então, o Kabat-Zinn, que é um dos precursores das práticas de mindfulness no Ocidente, ele destaca que mindfulness é prestar atenção de uma maneira determinada, de forma deliberada, no momento presente e sem julgar. Então, eu destacaria 4 palavras-chave nessa definição. O primeiro é prestar atenção de uma maneira determinada. Então, assim, como é essa maneira determinada? Então, é prestar atenção de forma deliberada. Eu estou consciente de que estou prestando atenção. Será que nós prestamos atenção às coisas de uma forma deliberada ou de uma forma automática? Essa é uma reflexão que cada um de vocês pode fazer. A segunda é que essa atenção precisa ser conectada ao momento presente, ao aqui e ao agora. Então, eu preciso buscar me conectar ao momento presente, observando onde estou, mas com atenção. Então, na medida em que, por exemplo, eu estou num determinado ambiente, mas ao mesmo tempo eu estou me conectando a um celular, a um vídeo, eu não estou, né, naquele momento presente. Então, essa é uma reflexão importante. E a terceira característica é o sem julgar. Então, essa questão do sem julgar é algo muito forte dentro das práticas de mindfulness, né? Ou seja, eu não posso ter uma mente julgadora, eu tenho que tentar realmente observar a realidade da maneira como ela é, né? Sem colocar ali julgamentos que possam deturpar a minha percepção, a minha compreensão da realidade, e esses julgamentos podem estar associados a características relacionadas a valores, a contexto social. Então, trabalhar isso é um grande desafio para cada um de nós. Outra definição do T.S.D. Williams e Segal, que tem um manual de mindfulness muito centrado na perspectiva para lidar com a saúde mental, eles já trazem a definição como uma percepção consciente. Então, ou seja, a partir do momento em que eu estou prestando atenção, como indicou Kabat-Zinn, eu tenho uma percepção consciente, tá? As coisas como elas são, ou seja, a realidade, como eu percebo essa realidade. E para isso vem as mesmas, né, perspectivas indicadas por Kabat-Zinn, deliberadamente, no momento presente, de uma maneira imparcial. Então, o não julgar também é essa perspectiva da imparcialidade, né? Então, esse é um grande desafio. E a atenção plena possibilita que enxerguemos de modo claro o que quer que esteja acontecendo em nossa vida. Então, ou seja, a partir do momento em que eu desenvolvo a capacidade de ter a atenção plena e viver o momento presente, eu vou ter mais consciência, mais clareza do que está acontecendo na minha vida. Também trazendo alguns aspectos que caracterizam esse significado a partir de Damasio Campaio e também de um artigo que eu publiquei no ano passado, trazendo resultados da trama das emoções. Primeiro aspecto é a capacidade de estar atento. Tá? Então, o que é essa capacidade de estar atento? É eu não estar distraído, eu não estar sonolento, ou não estar indolente, ou seja, tentar buscar estar atento e centrado no que eu estou vivendo neste momento. A segunda, né, vivendo aonde? No presente. A pessoa pode estar atenta no passado ou no futuro, mas em um estado de mindfulness,
tem que estar centrada no momento presente. Então, esse é um grande desafio, principalmente para pessoas que estão vivenciando algum problema de saúde mental, como, por exemplo, a ansiedade vai nos conectar muito com o futuro, né? A depressão muito com o passado. Então, quando eu começo a desenvolver as práticas de mindfulness e estando passando por essas dificuldades, eu vou começar a me desconectar mais desse passado e desse futuro, eu vou tentar viver o momento presente. Então, por isso, essas práticas de mindfulness, comprovadamente, elas são tão importantes e tão necessárias na saúde física e na saúde mental. Isso feito de uma forma intencional, tá? É um exercício que eu tenho que fazer de vontade mesmo, né? De consciência, de intencionalidade, principalmente no início. À medida que a gente vai desenvolvendo as práticas, esse processo ele vai se tornando mais natural e a gente nem percebe, tá? Esse é um ponto, né? E o quarto é fazer isso com aceitação. E aí, quando eu faço isso com aceitação, de maneira imparcial ou sem julgar, com certeza isso faz com que eu tenha uma percepção melhor da realidade. Então, eu não devo julgar, criticar ou ficar insatisfeito com a experiência presente, mas aceitá-la de uma forma mais radical mesmo, assim. Então, a aceitação não é igual a resignação ou passividade, tá? A aceitação é ter essa abertura, esse sentido de abertura, de curiosidade, diante de cada experiência que eu vivencio. Então, esse é um ponto importante. E aí, assim, o que não é mindfulness? Eu acho que isso é importante a gente destacar, tá? Então, primeiro, não é deixar a mente em branco, ou seja, quando eu penso em mindfulness ou quando eu busco mindfulness, o meu objetivo é estar mais consciente dos meus pensamentos e das emoções e não me libertar deles. Não é buscar a iluminação, afastar-se da vida, ou seja, né, na verdade, quando eu quero desenvolver práticas de mindfulness, eu não quero fugir da realidade. Eu quero basicamente tentar viver melhor a minha vida diariamente, de maneira mais consciente, entendendo melhor como os meus processos mentais estão ocorrendo. Então, isso é importante a gente destacar, tá? Ou seja, há muita reflexão sobre porque as práticas de mindfulness surgiram nos mosteiros e as pessoas se isolavam muito desse processo, mas hoje a discussão é trazer realmente você para se tornar mais consciente da sua vida. Também não é suprimir emoções, tá? Então isso é muito importante, porque quando a gente começa a desenvolver as práticas de mindfulness, a gente começa a ter mais contato com as nossas emoções. E no começo, às vezes, isso não é tão legal, às vezes a gente não se sente bem. Mas com o tempo, com a prática, a gente vai começar a perceber as nossas emoções, estarmos mais conscientes sobre elas, e a partir daí tentar encontrar estratégias para regulá-las melhor, para lidar melhor com as situações quando elas surgirem. Também não é autoconsciência na forma de reflexão crítica, tá? Ou seja, mindfulness vai me ajudar a não ser impulsivo nas minhas atitudes, nas minhas reações. Então, assim, eu tomo mais consciência do que o sofrimento significa para a minha vida, né? Então, assim, é importante eu entender isso, entender que o mindfulness é uma forma mais tranquila da gente viver esse processo. E, claro, isso gera reflexões que, se elas são críticas, né, porque a reflexão crítica, ela acontece quando a gente é capaz de, a partir de um processo reflexivo, transformar a nossa percepção sobre a realidade. Então, né, isso é algo interessante quando a gente começa a perceber. Então, as práticas de mindfulness, elas, ao longo do tempo, elas podem instituir uma nova forma de eu enxergar a realidade, tá? Mas, assim, não com essa criticidade mais comum da vida, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, tranquila e capaz de nos transformar. E ela também não é uma prática egoísta, tá? Ou seja, o fato de muitas vezes você se isolar para desenvolver práticas de mindfulness não te torna uma pessoa mais egoísta, muito pelo contrário. A partir do momento que você desenvolve essa prática, você se torna mais consciente
né, do que está acontecendo. Você pode ser uma pessoa mais empática, então a Mindfulness pode ajudar a desenvolver a empatia dentro desse processo, tá? E muita gente destaca que, eu não vou praticar porque demora muito para ter resultado. Bem, todos os estudos revelam que práticas de 8 a 12 semanas já trazem muitos resultados para as pessoas, tá? Desde que realmente essas práticas sejam feitas com disciplina, desde que elas sejam feitas também de forma consciente e com vontade. O próprio programa Trama das Emoções já tem pesquisas que mostram realmente, tá, resultados bastante significativos. E aí, assim, quais são as 5 facetas da atenção plena? Então, primeiro é atuar com atenção. Então, ou seja, buscar me concentrar na ação que está realizando no momento, me dedicando a ela, toda a atenção, atuando no aqui e no agora. Então, atuar com atenção é uma das facetas super importantes de Mindfulness. Descrever, ser capaz de descrever o que eu estou sentindo, meus sentimentos, minhas experiências, e também de expressar para as pessoas o que eu estou sentindo com mais abertura. Não reagir, ou seja, permanecer mais sereno diante de situações que são mais conflitivas e não agir de forma precipitada, não ter reações precipitadas. Aceitar sem julgar, eu venho destacando aí que vários autores vão falando sobre isso, aceitar meus sentimentos, minhas sensações físicas, ou ideias sem julgar nem classificá-las, né? Então esse é um processo importante, porque começa com cada um de nós e depois parte na minha relação com o outro. E também observar, né? Perceber as sensações, os sinais físicos, os sentimentos, as ideias, perceber seus efeitos sobre a conduta, sobre o meu estado de ânimo, como eu estou me sentindo neste momento. Então, essas 5 facetas de atenção plena, elas são muito importantes e desenvolvê-las diariamente pode me ajudar a ter uma vida mais diferente, mais consciente da realidade, né? E, consequentemente, isso vai me tornar uma pessoa que vai me conectar mais com a realidade, vai me conectar mais com as pessoas, mas principalmente vai me conectar mais comigo mesmo. Existem 2 tipos de práticas de Mindfulness, tá? Práticas de Mindfulness formais e informais. Então, na Trama das Emoções, nós praticamos tanto práticas formais como práticas informais e muitas vezes as pessoas elas vão se adaptando a cada uma delas de uma maneira mais, vamos dizer assim, se identificam melhor com umas ou com outras. O ideal é que a gente possa vivenciar as duas, tanto as práticas de meditação guiada, os exercícios corporais, que a gente vai estimulando nas 3 primeiras semanas da Trama das Emoções, como também as atividades cotidianas, escovar o dente, tomar banho, caminhar, isso são práticas informais que nós vamos abordar aí na 2ª semana da Trama das Emoções, introduzindo como atividades necessárias dentro desse processo. Aqui estão algumas referências, tá, que eu utilizei aí para utilizar essa videoaula, e eu espero que ela tenha colaborado, tenha contribuído para ajudar cada um de vocês a ter uma percepção maior sobre o significado de Mindfulness, sobre os elementos que constituem essa prática e principalmente também sobre as suas facetas. Na próxima videoaula, eu vou me concentrar nos benefícios das práticas de Mindfulness para a saúde física, para a saúde mental e também para o autoconhecimento. Então, nos encontramos na próxima videoaula. Até lá!